Tibia nasceu trazendo a proposta de ser uma experiência de um RPG online onde você poderia, junto com seus amigos, explorar vastas áreas, caçar monstros e desvendar mistérios e lore do jogo. Mas conforme o tempo foi passando, os jogadores foram deixando de lado essa parte mais roleplay para focar no power level. Esses players partiram para um grind de experiência pesado, focando agora cada vez menos no aspecto social e RPGístico para focar exclusivamente no up de levels, e no maior ganho possível de XP hora nas hunts meta. Esse ímpeto pelo farm de experiência no menor tempo possível, aliado à impaciência de vários dos jogadores mais novos, acabou sendo o estopim para a criação dos primeiros hot servers. Em um hot server do Tibia, as taxas de experiência eram infinitamente maiores. Nos hot servers, você não precisava investir meses da sua vida jogando para pegar um level 100. Acabava atingindo essa marca em um tempo muito mais curto, podendo testar itens e batalhas com monstros que seriam impossíveis de acontecer no Tibia original, pelo menos não de uma forma tão rápida. E falando em rapidez, não era só a taxa de experiência que diferenciava os hot servers do Tibia global. O próprio caminho até as hunts era um outro fator importante. Se no Tibia original você precisava planejar muito bem a sua hunt e fazer um longo caminho até alcançar as partes mais profundas das caves, onde estavam escondidas as criaturas mais fortes do jogo, no hot server uma curta caminhada já permitia ao player acesso aos respawns que nos mapas oficiais ficavam a uma distância infinitamente maior. Vendo como a comunidade estava encantada com essa forma prática de se jogar o Tibia, a empresa criadora do jogo original começou a olhar para o Tibia e repensar suas futuras expansões. E em 2008, a Cipsoft, pensando em modernizar seu modelo de jogo, acabou implementando o que seria uma das cidades mais amadas e controversas do Tibia, que além de alterar para sempre o ritmo do jogo, fez parte de um update que é considerado por muitos como o maior marco do jogo em termos de implementação. Hoje vamos falar sobre a cidade de Yalahar. Yalahar é uma cidade do Tibia que fica localizada a leste de Svarground e ao norte do continente principal, tendo sido implementada no jogo no update 8.4, em dezembro de 2008. Yalahar era bem diferente das outras cidades já na sua arquitetura. Enquanto a maioria das cidades do Tibia seguiam uma arquitetura básica, tendo ganhado novas roupagens apenas muitos anos depois, Yalahar já nasceu com uma aparência única, com um estilo de cidade que parecia ter sido moldado em mármore, que tinha uma vibe um pouco Oriente Médio e meio renascentista ao mesmo tempo. Esse visual diferente da arquitetura clássica de Tais já tinha sido adotado de certa forma por outras cidades, como Ankaramun, Darache e Port Hope, mas nesses lugares a arquitetura estava totalmente integrada ao seu bioma, enquanto em Yalahar a arquitetura daquela cidade paraíso contrastava bastante com o clima de mistério e conspiração que pairavam na lore da cidade. Mas disso a gente vai falar mais pra frente no vídeo. Na questão de gameplay, Yalahar se destacava de todas as outras cidades do Tibia por um grande motivo. Se nas outras cidades do Tibia tínhamos que andar longos caminhos para chegar no respawn de caça, em Yalahar poderíamos encontrar os mais diversos respawns de criaturas a apenas alguns passos de distância. Yalahar é uma cidade cercada por grandes muralhas com portões que davam acesso a 8 setores de caça. Todos eles estavam recheados de criaturas selvagens, que estavam a apenas alguns metros da área metropolitana. Além disso, em cada um desses 8 setores, havia uma variedade absurda de criaturas. Se em Darama, por exemplo, você só encontrava criaturas com a temática de deserto, em Yalahar você encontraria basicamente todas as criaturas já criadas no Tibia, divididas por diferentes categorias em cada distrito. O update de Yalahar trouxe inclusive novos tipos de criatura, como máquinas, que antes não faziam parte da fauna clássica do Tibia, mas que logo foram abraçadas pelos jogadores. Para acessar então todos os quarteirões e ter acesso a todos os portões, você deveria fazer a Yalahar Quest. E é sobre essa quest que a gente vai falar nesse vídeo. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Mais ou menos 60% das pessoas que assistem o canal não são inscritas. Então se vocês puderem me dar essa força, eu vou agradecer demais. Enfim, voltando à quest. Para iniciá-la você vai precisar falar com o NPC Wildren, que é o mago bibliotecário da academia, que está em busca de desvendar os mistérios do Tibia. Ele conta para você que uma nova cidade foi descoberta pela Liga dos Exploradores e pede para que você converse com o Capitão Max em Liberty Bay para que ele te leve até a Cidade das Maravilhas. Lá a sua primeira missão vai ser de resgatar um importante documento para o bibliotecário, documento que está nas mãos de Timothy. Timothy é um representante da Liga dos Exploradores, que lhe fornecerá um relatório contendo as informações de Yalahar descobertas até agora. Você parte então para sua jornada até a nova cidade. Toda essa primeira parte é bem pouco relevante e, para ser honesto, não tem nada demais no documento pedido pelo Wildren.
Ele apenas agradece e te paga 500 GP quando você retorna. A importância real de todo esse começo é fazer você chegar na ilha. O Capitão Max te adverte que, por se tratar de uma ilha recém-descoberta, ele vai te cobrar 400 GP a passagem. Pode não parecer muito hoje, mas eu me lembro que eu fiquei revoltado na época de pagar 400 GP numa passagem. Uma vez que você chega no porto de Alahar, dá para desenrolar com um elfo marinheiro local para que ele libere passagens mais baratas a outras cidades até Alahar. É meio que uma mini quest dentro da quest principal. Se você trouxer 5 especiarias de outras cidades do Tibia para ele, ele vai acabar liberando acesso a essas cidades. É meio que como você estivesse convencendo ele com as especiarias que as cidades valem a pena de ser visitadas. Com o acesso de Alahar garantido, voltamos para a quest principal. Ao entregar os documentos, Timothy conta que há um nativo na ilha que pode lhe ajudar a estreitar os laços diplomáticos com a cidade recém-descoberta. O nome do nativo é Palimouth, e ele vive no palácio central da cidade. Timothy nos pede que a gente ajude Palimouth em seus planos de restabelecer a ordem na cidade, para quitar a dívida adquirida pela própria Liga dos Exploradores após a recepção calorosa de Palimouth. Palimouth é um sujeito tranquilo que guarda a entrada do deslumbrante prédio central da cidade de Alahar. Quando você se oferece como voluntário para ajudá-lo em seu plano de restabelecer a ordem na cidade, ele diz que você terá que começar com missões simples para só então ir subindo na hierarquia dos Yalahari. A sua primeira missão será checar dispositivos nos esgotos de Alahar. Essa missão não tem segredo nenhum, e tudo que você precisa fazer é usar um pé de cabra nos SQMs marcados no mapa do esgoto. Ao retornar para Palimouth, ele te dá uma nova missão: atualizar a cidade com os relatos dos guardas de cada portão que ficam localizados entre os distritos. Aqui nessa missão, nos é apresentada pela primeira vez as áreas de caça de Alahar. Ao todo são 8 áreas de caça, separadas da cidade por uma grande muralha que circula toda em Alahar. Áreas essas que são separadas umas das outras por portões, com guardas responsáveis por cada um deles. Existem apenas 2 áreas que são liberadas para recém-chegados na ilha: o Distrito dos Estrangeiros e o Distrito das Criaturas Mágicas. Os outros distritos estão com os portões trancados, e só depois de algumas missões iremos conseguir acessá-los diretamente. Por hora, então, teremos que fazer todo um contorno por dentro das áreas para conversar com cada um dos guardas. Vamos começar da área sudoeste, o Quarteirão dos Estrangeiros. Esse quarteirão parece uma área dominada por bandidos à primeira vista, com vários Hunters, Amazons e Bandits. Mas a real é que essa área é uma verdadeira bagunça. Existe aqui uma área cheia de elfos, uma mini fortaleza dos orcs, e aqui dentro você pode encontrar até mesmo um Dragon Lair. Se cada um dos quarteirões tem uma temática bem definida, esse primeiro parece ser só uma junção caótica de várias espécies sem uma lore bem definida. Talvez tenha sido esse quarteirão que deu a fama para Alahar de cidade que não liga pra lore, tendo em vista a verdadeira zona que é esse respawn. Ao conversar com um guarda, avançamos para nossa próxima área, o Distrito Arena. Aqui a temática é muito mais bem definida. Trata-se de um bairro que girava em torno de uma arena de gladiadores que tinha um zoológico em volta. Aparentemente algo terrível aconteceu aqui, e além dos gladiadores se rebelarem e dominarem o Coliseu, as criaturas do zoológico se libertaram também e agora dominaram todo o térreo. Esse quarteirão então acabou sendo selado pelos Yalahari. Continuamos a nossa missão pegando mais reportes e avançamos para a próxima área, o Distrito da Alquimia. Aqui fica bem claro que aconteceu alguma coisa terrível. O quarteirão está lotado de prédios destruídos, criaturas mutantes e monstros que parecem ter nascido de um grande desastre químico. Depois de passarmos por esse barulhento quarteirão, cheio de criaturas gritando em agonia, entramos na mais silenciosa das áreas, o Quarteirão Cemitério. Essa área é relativamente segura, em grande parte pelo fato de que a maioria das criaturas desse quarteirão são mortas-vivas que estão vagando em caves nos andares inferiores. O próximo quarteirão é definitivamente o meu favorito, o Quarteirão dos Magos. Aqui você pode basicamente encontrar todas as criaturas mágicas do Tibia agrupadas em um só lugar. Me lembro de ter passado incontáveis horas caçando com a minha Knight lá pro 2009 nesse respawn. Na época eu estava fazendo a task dos necromantes. Eu sempre detestei caçar em Drefia por achar o caminho extremamente chato, e o Quarteirão dos Magos me dava a possibilidade de ficar caçando necromantes num ambiente muito mais controlado e perto da cidade, onde eu poderia refilar as potions a qualquer momento. Nesse quarteirão também eu me lembro que tinha a Cave das Ice Witches, que eu caçava para ficar farmando cubos de gelo para tentar um achievement que era o meu sonho máximo. Aquele achievement de craftar um elefantinho com uma Obsidian Knife no gelo. Eu também matava os Heroes das torres para poder dropar alguma peça de Crown Set, só porque eu achava o set lindo. E tinha também os Dark Magicians que eu matava para dropar Rens para domar Black Ships. Enfim, essa área pra mim é cheia de lembranças.
Eu caçava tardes inteiras aqui, ouvindo música e conversando com os meus amigos de Menera por texto. Poderia ficar o dia todo falando desse quarteirão, mas para não deixar o vídeo gigante, vamos avançar na nossa missão até o próximo quarteirão. O quarteirão afundado é bastante autoexplicativo. Essa área foi quase que inteiramente engolida pelo mar, sendo totalmente dominada por quaras no seu subterrâneo, ou no seu subaquático, eu não sei dizer com certeza. Depois disso temos o quarteirão da fábrica, uma área adorada por high levels da época pelas hunts de War Golem. Esse quarteirão tinha uma temática de fábrica tecnológica, recheada de criaturas mecânicas com mau funcionamento, atacando qualquer aventureiro corajoso o suficiente para entrar aqui. Por fim, o último dos distritos é o Distrito do Comércio. Aqui sim existe uma temática real de Cidade dos Ladrões, sendo o distrito todo uma grande favela recheada de piratas, ladrões e smugglers. Ao terminar nossa visita a todos os quarteirões e conversar com todos os guardas de cada portão, retornamos a Palimouth, para repassarmos os reportes dos guardas e avançarmos para nossa próxima missão. Palimouth diz que nós finalmente passamos nos testes iniciais e agora estamos prontos para as missões de verdade, que serão dadas pelo seu mestre, que vive no interior do palácio. Mas antes de permitir o nosso acesso ao pátio central, ele pede para que a gente pegue 2 documentos em uma caixa ali perto. Nesses 2 papéis você vai encontrar um pouco da história de Alahar, contada pela família Algurs. Essa família serviu durante gerações aos misteriosos mestres Yalahari. O documento conta que a cidade de Yalahar era uma cidade de maravilhas, mas que foi caindo em desgraça, num longo e triste declínio que durou séculos. Os Yalahari pareciam não fazer muita coisa para conter o caos que se instaurava na cidade. Enquanto aos Argurs eram dadas tarefas mais braçais e mundanas, os Yalahari ocupavam-se quase que exclusivamente em pesquisa e arte, sendo considerados por todos como uma casta superior. Reza a lenda que um dia, de forma bastante misteriosa, todos os Yalahari desapareceram da cidade. Parte dos Argurs, então, secretamente acabou tomando o lugar dos Yalahari e preenchendo aquele vácuo de poder. Os novos Yalaharis, porém, eram muito menos sábios que os Yalaharis originais, o que provavelmente acelerou o declínio de toda a cidade. Uma nova geração de Argurs foi recrutada de outros locais do Tibia, para se tornar a nova mão de obra Yalahari. Porém, nem todos os recém-chegados se tornaram Argurs. Muitos deles viveriam na cidade de Yalahar apenas como cidadãos comuns, que agora lotavam cada vez mais a cidade. Em um certo ponto da história, a cidade ficou tão lotada de humanos que começou a faltar comida e abrigo para muita gente. As engenharias tecnológicas que auxiliavam a cidade e ofereciam uma vida mais tranquila à população antiga, aos poucos iam se quebrando e se desligando, sem que os novos Yalaharis tivessem um conhecimento técnico para conseguir consertá-las ou criar novas soluções para problemas que se acumulavam cada vez mais. A única coisa que os novos Yalaharis eram realmente bons era em oprimir a classe trabalhadora, vestindo as roupas Yalahari que a eles não pertenciam originalmente. O documento diz ainda de que alguns dos novos Yalaharis encontraram fragmentos do conhecimento original da raça, e que agora tramam um plano macabro, que destoa completamente da busca de paz pelos Argurs. Segundo o relato dos Argurs, tudo que os Yalahari desejam é um futuro de opressão, traição e um governo muito mais rígido por parte deles. Depois da aterradora leitura, Palimouth diz que ele é um Argur, e pede para que você fale com o chefe dos Yalahari. O palácio de Yalahar é grandioso, porém bastante vazio, causando uma sensação estranha, de que você, ao andar por aí, está sendo vigiado o tempo todo. O imponente Yalahari Azeros se apresenta para você, e diz estar animado com a sua presença. Segundo ele, você será muito útil para os planos dele. Embora você saiba que o nome daquele indivíduo seja Azeros, algo que é contado pelo próprio Palimouth, o próprio jogo coloca ele apenas como Yalahari, como se esse NPC representasse os interesses e as vontades dos novos Yalahari. Antes de confiar a você sua primeira missão, ele pede também para que você leia alguns documentos escritos pelo culto, em uma caixa que pode ser encontrada ali perto. Agora você lê o relato do ponto de vista dos Yalahari. Eles contam que por terem se concentrado demais em suas pesquisas e evoluções espirituais, acabaram fechando os olhos para as necessidades básicas dos moradores da ilha. Os Argurs eram incompetentes e não conseguiam trazer ordem à cidade. Segundo os Yalahari, a única forma de restaurar a glória da cidade seria tirar a liberdade da população. Eles querem cuidar de Yalahar como um jardim, primeiro retirando as ervas daninhas e os galhos podres, para depois poder restaurar a ordem de Yalahar. Para os Yalahari, os fins justificam os meios, e eles farão o que for preciso para salvar Yalahar do seu declínio atual. Um pouco menos esclarecedor que o documento dos Argurs, o relato dos Yalahari parece muito mais com um manifesto genérico de intenções maléficas,
mas que não apontam soluções ou condutas práticas para serem seguidas. As condutas para restabelecer a ordem na cidade virão da boca do próprio Yalahari, nas missões que ele vai te dar. Retornando a Azeros, ele te dá a sua primeira missão. Algo interessante de se comentar é que daqui pra frente na quest, cada uma das missões vai liberar portões para cada um dos distritos de Alahar. E para cada missão, você terá que optar entre seguir o caminho do bem, dos Argors, ou o caminho do mal, dos Yalahari. Azeros conta que o distrito da alquimia foi sem sombra de dúvidas o distrito que mais sofreu durante o declínio da cidade, tendo sofrido diversos desastres, como explosões, envenenamentos, peste. A pior das pragas foi uma doença altamente contagiosa que erradicou a maior parte dos humanos daquele bairro. Azeros conta que conseguiu rastrear 3 dos seres que estão propagando a tal doença e quer que você elimine eles. Além disso, ele pede para que você consiga as anotações dos cientistas que criaram a praga, para que sejam estudadas pelos Yalahari. Ele casta em você uma magia protetora que te dá imunidade à praga, e libera os portões do distrito da alquimia para você. Ao sair do castelo você deve falar também com Palimouth, que pede para você, ao invés de entregar as anotações até Azeros, que ao invés disso queime os documentos para que a praga nunca mais seja reproduzida fora do distrito que ela está presa hoje em dia. Nessa missão então ganhamos acesso ao distrito da alquimia, e após matarmos os 3 mini-bosses, pegamos o tão cobiçado documento dos cientistas. Depois de refletir um pouco, decidi por jogar o papel no fogo. É claro que a promessa de cura dos Yalahari parecia tentadora, mas não dá para confiar que eles teriam conhecimento para fazer algo assim, ou mesmo se eles não estavam usando isso como desculpa para usar a praga para eliminar boa parte da população que eles não gostassem. Azeros fica decepcionado ao ouvir você dizer que não conseguiu achar as notas, e avisa que não é uma boa ideia a gente falhar de novo. Ele fala que a gente tem muito mais a perder do que a gente pode imaginar. Na nossa próxima missão, Azeros nos conta irritado que existe um novo chefão na cidade, que está governando uma boa parte do Distrito das Trocas. O Distrito das Trocas é um imenso amontoado de casas e edificações próximo a um cais gigante, lotado de ladrões, de bandidagem e de caos. Mas por mais caótico que esse distrito possa parecer ser, o Mr. West conseguiu reunir diversos grupos dentro daquele bairro e instaurou pelo menos um pouco de ordem entre os ladrões. O Yalahari admite que tem uma figura para centralizar e controlar todo aquele caos, até que vem bem a calhar. Mas ele diz que quer deixar o Mr. West bem ciente de que são os Yalahari que estão verdadeiramente no comando da cidade. Ele pede então para que você entre no distrito, matando o maior número de capangas possível, para só então falar com o Sr. West, para demonstrar a força de Yalahar e para colocar o chefão no seu lugar. Palimouth vê esse derramamento de sangue como algo totalmente desnecessário, e conta que o Sr. West é uma boa pessoa, e que vai cooperar com Yalahar de uma forma muito mais duradoura se não for intimidado desse jeito. O plano de Palimouth parece muito mais bem fundamentado, e eu decidi chegar até o Sr. West sem matar nenhum de seus capangas. Eu segui então por um caminho secreto que pode ser encontrado nos esgotos da cidade. Você chega então no NPC Sr. West sem precisar passar pelo seu exército de capangas, mas poderia, em teoria, subir um andar da torre para matar pelo menos um de seus capangas para fazer o caminho do mal. Depois de falar com o Mr. West, você retorna até Yalahar para reportar a missão. E novamente ele se mostra decepcionado. Diz que achava que você era um bom bullying e que não irá tolerar novos erros. Na nossa próxima missão, Yalahari nos conta mais sobre a história da Arena de Yalahar. Antes, todo aquele quarteirão era um grande zoológico com uma gigantesca arena no centro, que proporcionava uma área de lazer que era um dos passatempos favoritos dos antigos cidadãos. Hoje o lugar é apenas uma ruína do que já foi. Os animais estão soltos pelo distrito, e uma tentativa de revitalização da arena, há anos atrás, acabou causando uma rebelião dos gladiadores, que dominaram o local. Porém, naquele distrito indomado, aparentemente ainda existe um druida que é especializado em feras. Ele tem acesso a um conhecimento de criaturas que pode ser usado tanto para se criar animais para virar alimento, quanto para criar bestas insanas que seriam muito úteis nas guerras. Então, como vocês podem imaginar, Palimouth pede para que a gente opte por alimento, enquanto Yalahari pede para que você opte por feras de guerra. Encontrar o druide não é muito difícil. Ele está bem próximo da entrada da arena, indo pelo caminho da esquerda. Ele diz que para ajudar você, ele vai querer 2 favores. O primeiro é matar o gladiador-chefe da arena e trazer o capacete dele como prova do assassinato. E a segunda é para que você traga um item para ele, chamado Animal Cure. O gladiador é bem fácil de se derrotar, e o Animal Cure é um item que pode ser obtido tanto de um NPC da quest de Svarground, como também comprado no market. Mais uma vez agora nos vemos com uma escolha nas mãos: alimentar o povo faminto de Yalahar
ou garantir um aumento no poderio militar dos Yalahari. E mais uma vez, ainda que temendo a ira de Azeros, eu optei por ficar do lado dos Aurgors, e acabei escolhendo a comida. Mais uma vez eu tomei um esporro do chefe. Hora da próxima missão. Nossa próxima missão será no cemitério de Alahar. O lugar era visitado bastante antigamente. Porém, depois que alguns mortos-vivos começaram a ser avistados perambulando por aí, esse quarteirão foi cada vez mais sendo abandonado, com cada vez menos visitantes aparecendo para prestar suas homenagens aos seus familiares falecidos. O distrito foi sendo esquecido, até o momento em que foi selado junto com vários outros. Azeros nos pede para que a gente pegue um dispositivo que parece ser uma bola de cristal e sugue a essência de fantasmas locais, a fim de transformá-los em combustível para a antiga máquina dos Yalahari. Palimouth fica horrorizado com a ideia de que almas inocentes sejam usadas como combustíveis para máquinas antigas, e pede para que a gente, após a nossa tarefa, leve o item até ele, ao invés do nosso chefe Yalahari, para que Palimouth possa liberar ele mesmo as almas que estão presas dentro da bola de cristal, para garantir a paz dos fantasmas e o descanso eterno deles. Depois de ir até o cemitério e fazer o minigame dos fantasmas, nós preenchemos o item com as almas e voltamos até o Palácio Central. Dessa vez eu vou pro lado malvado da força e entrego o item para o nosso chefe Yalahari. Depois de tantas falhas com ele, pelo menos uma missão a gente vai ter que fazer exatamente como ele pediu. Isso nos coloca novamente em bons lençóis com Azeros, mas faz Palimouth questionar o quanto da nossa lealdade está realmente junto aos Argors. Na nossa próxima missão, Azeros nos pede para que a gente investigue rumores de pescadores locais que dizem estar sendo atacados por hordas de Quaras, criaturas aquáticas que são cada vez mais agressivas com a população de Alahar. Azeros pede para que a gente nade até os Quaras e elimine os 3 chefes do Cardume, para mostrar para os Quaras quem que manda. Novamente, Palimouth nos pede uma solução mais pacífica da questão. Pede para que a gente encontre um meio de fazer as pazes com os Quaras sem ter que matar os seus líderes. Entrando nas profundezas do Sunken, encontramos a sereia marítima, que diz que os Quaras estão revoltados ultimamente pelo esgoto tóxico que está sendo despejado em suas águas. Falando novamente com Palimouth, ele diz que vai resolver a questão dos esgotos e restabelecer uma boa relação com os Quaras. Mais uma tarefa concluída sem o derramamento de sangue. Agora nos restam poucas missões. Na nossa penúltima missão, Azeros pede para que a gente entre no último distrito para acessarmos o bairro das máquinas. Lá podemos encontrar máquinas antigas de poder inimaginável, usadas pelos Yalaharis originais para fornecer tudo que a população Yalahari necessitava, de comida até armas. De forma bastante óbvia, então, temos mais uma vez o mesmo dilema da missão 5. Azeros pede para que você ative a matriz de produção de armas, enquanto Palimouth pede para que você ative a produção de comida. Como na missão 5 a gente já optou pela produção de alimento para a população, dessa vez vamos com Azeros aumentar o poderio bélico da cidade. Nessa missão aqui eu fiz questão de fazer o caminho dos 2 cristais por achar essa área absolutamente nostálgica. Eu passava horas e mais horas com os meus amigos nessas caves, caçando golems e trapando eles com firefields, puramente pela diversão da coisa. Voltando para Azeros, dizemos que a nossa tarefa está concluída e que a matriz de armas foi ativada. Ele diz estar satisfeito com você e que logo você irá testemunhar o retorno da época de ouro dos Yalahari. Só que não vai ser exatamente isso que você vai testemunhar. Até aqui fizemos missões tanto pro lado dos Yalahari, que são os malvados, quanto pro lado dos Aurgors, que são os mocinhos. Se você fez todas as missões seguindo pelo lado do bem, vai ganhar o achievement Follower of Palimouth. E se você fez todas as missões do lado do mal, Follower of Azeros. Para mim, que acabei alternando entre as missões, fazendo um pouco de cada, acabei ficando com o achievement de vira-casaca. Mas esses achievements pouco vão importar para sua última missão. Palimouth diz que você precisará escolher um lado para seguir na sua última missão, e pede para que você escolha sabiamente. Agora você vai ser obrigado a escolher um lado definitivo. A última missão vai ser basicamente a mesma, independente do lado que você escolher. Porém, mais pra frente, em outras missões, você terá um addon diferente para cada escolha. E esse addon não poderá ser alterado depois. Então pense muito bem se você vai querer o addon do bem ou o addon do mal pro char de vocês, sendo que você não vai alterar esse addon mais tarde. Ao optar pelo lado do mal de Azeros, ele te recebe de braços abertos. Ele diz que agora você provou o seu valor e está convidando você para uma cerimônia especial de celebração dos Yalahari que acontecerá nos andares inferiores do palácio. Ele diz que recompensas além da imaginação aguardam você lá embaixo, e se despede de você com um sorriso sinistro embaixo da sua máscara. Já se você escolhe Palimouth, ele te diz que descobriu um plano de um ritual secreto que está sendo planejado pelos Yalahari há algum tempo. Segundo Palimouth, os Yalahari planejam criar um portal
para trazerem demônios de outros planos, demônios que irão purificar a cidade e trazer novamente a glória dos antigos Yalahari. O Argur conta ainda que duvida muito que os Yalahari conseguirão conter tais criaturas, e que a loucura deles irá provavelmente pôr um fim em toda a cidade. No salão de festas, na parte de baixo do palácio, você pode ver diversos Yalaharis reunidos nas sacadas, aguardando ansiosamente os acontecimentos que virão. Como vocês já podem imaginar, a Zeros não está preparando somente uma celebração, mas sim um gigantesco ritual demoníaco, descoberto previamente por Palimoth. Junto com o time High Level, você vai precisar ativar um mecanismo secreto no centro do salão de festas e sobreviver às sucessivas hordas de demônios summonados na sala. Essa luta é extremamente difícil, sendo até hoje uma das poucas missões do Tibia que ainda é oferecida em serviços de guilds dominantes ou por grupos de players High Level. Existe uma forma de se fazer essa sala de forma mais fácil. Esse método consiste em estacar todos os players em um mesmo SQM e trancar todo mundo atrás de Magic Walls. Esse método é explicado em detalhes no vídeo do Rockstone, que eu vou deixar um card aqui em cima. Basicamente, várias hordas de criaturas aparecerão nos próximos 12 minutos, mas elas vão sumindo uma após a outra depois de algum tempo. Junto às hordas, é possível ver o temido Azeros andando em meias criaturas e agora revelando ao mundo sua verdadeira natureza maligna. Azeros no começo da fight é imune a dano, então realmente a melhor estratégia aqui é ficar escondido na parede até que as proteções mágicas do boss comecem a perder efeito. Algo que vale a pena de se mencionar nessa fight é que Azeros tem um Mana Drain insano, que consegue sugar a barra de mana inteira de qualquer player que enfrente ele. Eu me lembro que na época do lançamento de Yalahar, quando a quest ainda era uma novidade e só os players mais poderosos tinham a coragem de fazer a missão final, o Cacheiro, um dos sorcerers mais famosos do jogo, tomou um hit de 3.863 do boss, algo inacreditável na época, que inclusive virou notícia em vários fansites. Por fim, após matar Azeros, um portal surge no lugar do seu corpo. Entrando no portal, você descobre a aterradora verdade. Palimoth estava certo o tempo todo. Na ponta de um penhasco, você consegue vislumbrar um exército de demônios vagando em um plano interdimensional. Uma mensagem aparece na sua tela dizendo que ao derrotar Azeros, você conseguiu parar a invasão do exército de demônios de entrar no seu mundo. A mensagem fala ainda para você se apressar e deixar aquele lugar maldito de uma vez por todas. Ao reportar-se novamente a Palimoth, ele diz que está aliviado ao ver você tendo frustrado os planos do seu maligno mestre. No lugar de Azeros, agora podemos ver um novo regente chamado apenas de Yalahari. A real é que se você for parar para pensar, Azeros nunca foi chamado pelo seu próprio nome, justamente para não rolar esse conflito no final da quest. Essa foi uma jogada de mestre da Cipsoft, que eu nunca tinha percebido até escrever o roteiro desse vídeo. Ao terminar a quest, ganhamos não só a roupinha de Yalahar, mas também acesso a uma sala com 3 baús. Em cada um desses baús você vai encontrar diferentes partes do Yalahari set, podendo escolher somente uma parte. Infelizmente a Cipsoft optou por fazer cada peça desse set exclusiva para certas vocações. Então, a menos que você seja o Avatar, é impossível usar todas as peças em um único char. Você vai precisar escolher entre o capacete dos magos, que aumenta 2 ml, a armadura dos Knights, que dá 3% de proteção contra Death, ou a calça dos paladinos, que dá 2 de skill de Distance e mais 5% de proteção contra Death. Eu tenho a nítida impressão que a máscara e a legs sempre foram infinitamente mais usadas que a armadura, mas eu não sou um grande conhecedor de mainland, então pode ser só impressão minha mesmo. Ao terminar a quest, você ganha então não só a peça do set à sua escolha, como também o outfit da cidade e o acesso a todos os distritos de Yalahar para você caçar à vontade sem ter que dar aquela volta gigantesca. Mas se vocês acham que os desafios de Yalahar acabaram, vocês estão bem enganados. Vocês se lembram dos addons que eu comentei? Para consegui-los é preciso fazer ainda uma outra quest, uma quest muito mais sinistra e secreta. Mas essa aventura provavelmente vai ficar para um próximo vídeo. Yalahar foi um lugar que dividiu opiniões na época do seu lançamento. Muita gente detestou todo o conceito da cidade e os novos lugares de caça, dizendo achar tudo aquilo uma grande bagunça, com quase nenhuma lore e muitas áreas de caça sem uma temática muito bem definida, enquanto outros players amaram essa facilidade oferecida por Yalahar, de se ter locais de caça muito mais próximos do centro da cidade, dando ao Tibia essa cara mais de hot server, característica que ia ficar cada vez mais acentuada conforme mais expansões com essa pegada foram sendo implementadas nos anos seguintes. No fim, acredito que nenhum dos pontos de vista está errado. Comparado com Ancra Moon, por exemplo, Yalahar tem muito menos lore pelo fato de que nem biblioteca a cidade tem.
Os únicos livros oficiais da cidade são os 4 documentos dados por Parimoth e Azeros durante a quest. Em compensação, a facilidade de se ter locais de caça ao lado da cidade dava aos players muito mais flexibilidade de caçar a qualquer momento, sabendo que após uma curta caminhada, eles estariam de volta à segurança da cidade, tornando o Tibia, que era um jogo super hardcore, em um MMO muito mais casual. Yalahar deu um novo direcionamento ao Tibia, tirando a lore dos livros e colocando diretamente nas linhas de diálogos dos NPCs, onde quem fizesse a quest iria entender a lore do lugar, além de ganhar acesso a ele. Yalahar é um lugar incrível, na mesma medida que é um lugar controverso, mas uma coisa que pode ser dita que é, com certeza, um lugar muito nostálgico para todos os jogadores que começaram mais ou menos no ano de 2008. Esse vídeo sobre Yalahar foi escolhido pelos membros do canal através de uma votação. Eu ainda vou fazer mais enquetes sobre quais quests vocês querem ver nos próximos vídeos. Para poder votar é muito simples. Por apenas R$5 por mês vocês viram membros aqui do canal, e têm acesso não só a votações exclusivas sobre conteúdos futuros, como também me dão uma força gigante aqui para continuar os vídeos no canal. Se vocês curtiram o vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!